senhora está atrasada. Precisa chegar na hora. Glória a Deus, irmãos. Agradeço aos coordenadores, aos que estão na responsabilidade deste evento, por me convidarem para estar ministrando nesta noite. E o texto que nós vamos ler se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 em diante. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 em diante. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ó meu querido Deus, meu Senhor, Tu sabes o quanto sou indigno de falar de Ti, ó Pai, porque falar de Ti é um grande privilégio. É um privilégio que traz temor e responsabilidade. Traz um peso de glória sobre nossos ombros. Por isso, Pai, olha para mim agora com Tua compaixão infinita. Acolhe-me nos Teus braços, Senhor, e me dê, Senhor, a graça de falar palavras ungidas ao Teu povo aqui presente. Senhor, que Teu Espírito atue em cada coração, que não sejam momentos vãos os passados aqui nesta noite, aos Teus pés, mas que tenhamos a consciência de que estamos aos Teus pés e queremos Te ouvir e queremos guardar a Tua palavra no nosso coração.
e por elas queremos viver. Jesus, videira verdadeira, unido a ti, como um galho no teu tronco, recebendo da tua seiva, experimentando tua graça e poder, falando por ti e através de ti, rogo ao Pai. Amém. Queridos irmãos, temos aqui nesse texto da palavra de Deus uma visão que o apóstolo João teve de Jesus e como ele viu Jesus. Antes de entrarmos propriamente no texto, nós queremos lembrar aos irmãos que Josué também viu Jesus. Quando o povo de Israel atravessou o Jordão, que Deus abriu as águas do Jordão, quando Josué estava ali diante do desafio de Jericó, aparece para Josué um varão de branco com uma espada nua na mão. E Josué pergunta: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E então, aquele anjo, que não era anjo, mas era Jesus, ele diz: não, eu venho como comandante dos exércitos do Senhor. E a prova que era Jesus é que Josué se ajoelha e o adora. Se fosse um anjo, não aceitaria a adoração de Josué. Então, Jesus se apresenta ali, já no Velho Testamento, diante de Josué, sucessor de Moisés, numa visão também arrebatadora, como o comandante dos exércitos de Deus. O mundo teve um privilégio também de ter uma visão de Jesus. O Jesus, filho do carpinteiro. O Jesus Nazareno. Jesus da Galileia. Jesus dos pobres e oprimidos, que é retratado pelo profeta Isaías como o servo sofredor. Observem então um detalhe muito importante. Com Josué, Jesus se apresenta como o comandante dos exércitos de Deus. Como o filho do carpinteiro, como o Messias prometido, o nosso Salvador, Jesus se apresenta como o servo sofredor de Isaías, que vem para servir, não para ser servido, que vem para padecer pelos nossos pecados. Mas aquele que padeceu pelos nossos pecados, ele se apresenta agora a João, que passa por um processo de arrebatamento, e vê Jesus aqui, e o nome que os tradutores da Bíblia deram para esta visão é a visão de Jesus glorificado. É esta visão que nós vamos estar, sobre esta visão que nós vamos estar meditando. João vê um semelhante a filho do homem.
Jesus aqui se apresenta numa semelhança com a nossa humanidade, como homem. Porque Jesus, para nos salvar, Ele é, não é que Ele foi, Ele é perfeito homem e perfeito Deus. Ele é isto, homem perfeito, Deus perfeito. Por isso que Ele aparece aqui em glória, semelhante a filho do homem. Aqui há uma reflexão muito bonita, que eu não quero estar dissertando sobre ela agora, mas vamos passar para frente. E nesta visão, o Filho do Homem está com vestes, a palavra de Deus diz aqui, vestes talares. Há uma discussão entre os estudiosos da Bíblia sobre Jesus estar com vestes talares. Uns dizem que é vestes sacerdotais, outros dizem que é vestes reais. Mas esta visão como um todo apresenta Jesus como prestes a trazer o juízo sobre a terra. Tanto é que Apocalipse é o livro das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Então Jesus está prestes para executar o juízo. Então vestes talares aqui significam vestes de autoridade. Ele está com autoridade para estabelecer o juízo, uma autoridade de juiz sobre a terra. É interessante nós buscarmos a aplicação para nós destas vestes talares, destas vestes de autoridade. Porque eu gostaria que os irmãos soubessem que, além de buscarmos na palavra a interpretação correta, sempre guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, e sempre buscando tanto o conjunto do texto, como tudo mais que a palavra de Deus fala sobre o assunto, além de buscarmos a interpretação correta, devemos procurar a aplicação também correta. E então, é isto que nós vamos fazer diante desta visão em que Jesus é apresentado com vestes talares, vestes de autoridade. A autoridade de Jesus não se restringia a uma área só da nossa vida, ou da vida da humanidade, mas a todas as áreas. Jesus tinha autoridade sobre as águas, Jesus tinha autoridade sobre os alimentos, multiplicava. Jesus tinha autoridade sobre os demônios. Jesus tinha autoridade sobre a enfermidade. A autoridade de Jesus abrangia todas as áreas da vivência humana. Mas antes do homem pecar, o homem também tinha autoridade que Deus deu para ele. E Deus deu a Adão o domínio, isto é, a autoridade. Quando Jesus vem exercendo a autoridade, ele vem também para restaurar a nossa autoridade.
como Jesus tinha uma autoridade que era abrangente, essa autoridade abrangente de Jesus se torna possível a nós. Porque observe que no Éden, o diabo rouba, tira o cetro da autoridade do homem, levando o homem a pecar. Mas quando Jesus morre no Calvário e abre para nós a possibilidade de nós sermos purificados no seu sangue, ele traz de volta para nós a autoridade. Mas você poderia perguntar: por que eu não tenho essa autoridade? Por que eu não vejo essa autoridade na minha vida? Devemos observar que essas vestes talares eram vestes brancas. E quando Jesus se apresenta no Monte da Transfiguração, ele também se apresenta com vestes brancas. E os discípulos narram que as vestes de Jesus eram de tal modo brancas que nenhum lavandeiro no mundo poderia deixar aquelas vestes tão brancas, tais quais aquelas com que Jesus se apresentou, ficou no Monte da Transfiguração diante dos discípulos. Vestes brancas, então, que são essas vestes talares, além de significar autoridade, autoridade de juiz, significa pureza. Porque não pode haver autoridade sem pureza. Então nós ressentimos desta virtude que é a pureza. Porque se nós mantermos as nossas vestes puras, nós teremos e veremos a autoridade de Deus se manifestar nas nossas vidas de uma forma abrangente. Por que fracassamos no lar? Falta de autoridade, que é oriunda, que decorre da falta da pureza. Por que fracassamos quanto ao aspecto de enfermidades? Falta de autoridade, que decorre da falta de pureza. Porque aqui na questão da pureza, há também algo importante a ser refletido. Há muitos pecados que eu escondo no meu coração. Eu escondo aquilo que sou. Nem para mim mesmo eu mostro que sou. Há muitas coisas que nós fazemos que contraria a vontade divina e que fere a santidade divina, que nós precisamos conhecer, precisamos ver. É por isso que o evangelista João diz, o apóstolo João diz: se andarmos na luz, como ele na luz está. É preciso que venha para a luz aquilo que nós somos. Os pecados que nós cometemos. Os pecados que não queremos admitir. Aqueles que nós também
não percebemos e não conseguimos ver. Há pecados que nós nem mesmo percebemos ou conseguimos ver. Então nós precisamos de revelação. Nós precisamos que Deus mostre para nós o que nós somos, o que há de errado na nossa vida, os pecados que nós não conseguimos ver, os pecados que nós não conseguimos admitir, os pecados que nós escondemos de nós mesmos, aquelas coisas que nós fazemos, eu não quero entrar em detalhes, porque já que eu falei que há necessidade de revelação, cada um de per si deve buscar essa revelação. Porque até mesmo coisas que nós pensamos ser inocentes, que buscamos como diversão ou passatempo, nós temos que pedir a revelação divina para saber se é pecado ou não. Precisamos saber o que Deus aprova ou desaprova. Porque não sou eu que devo dizer, isto é bom, isto é santo, isto é reto, isto pode, isto não pode. Mas o Senhor que vai dizer para mim, se eu quiser escutá-lo. Porque como é conveniente a mim, como é gostoso para mim. 3 coisas eu já disse, Deus mostrou para mim em oração, mas eu creio que já deve ter mostrado para você há muito tempo. Existem alegrias que são falsas. Existem prazeres que são falsos. Existem realizações na área do estudo, do trabalho pessoal, que são falsas. Como precisamos então que o Espírito Santo mostre o quanto que nosso coração é maldoso, pecaminoso, o quanto há de sujeira dentro de nós, para que busquemos a purificação, para que nos seja restaurada a autoridade, para que possamos curar enfermos e expulsar demônios, e até mesmo as nossas enfermidades. E os demônios que estão nos nossos filhos, nas nossas casas, nos nossos quartos, na nossa mente e no nosso coração. Mas, nesta visão, Jesus, além de estar com vestes talares, ele estava com um cinto de ouro no peito. Estava com um cinto de ouro no peito. Busquemos então a interpretação do cinto de ouro, à luz da Bíblia. Há 2 interpretações plausíveis, eu fico com as 2. Eu não escolho uma em detrimento da outra, eu fico com as 2. Eu vou justificar biblicamente.
Porque os profetas falam, há profecias no Velho Testamento falando sobre Jesus, Filho do Homem. Há textos em Daniel, há textos também em Isaías, em Jeremias, e que apresentam o Filho do Homem com um cinto, e falam cinto de justiça. Mas se nós também formos para a armadura de cristão, do cristão que está em Efésios, e que na verdade a armadura do cristão é o se revestir de Cristo. Preste atenção. É o se vestir com as vestes de Cristo. Ali se fala de cingir os lombos com a verdade. Então fico com a verdade e fico com a justiça. As duas. Porque assim como não há autoridade sem pureza, não há justiça sem verdade. Nós podemos ver no plano humano, no plano da justiça humana, que há sempre a pessoa do advogado e do promotor, cada um apresentando uma versão dos fatos. E o juiz que vai mediar e que vai analisar. Tanto o promotor tem suas testemunhas, como a defesa tem suas testemunhas. E ali está aquele conjunto de pessoas trabalhando na busca da verdade, na busca do fato que corresponde à realidade. Preste bastante atenção nesse conceito de verdade, que é o que corresponde à realidade. Quando nós trazemos isto para o plano espiritual, para o plano bíblico, como que vamos conceituar a própria realidade? Para poder chegar a um conceito de verdade, porque ela é que corresponde à realidade. E aqui nós vamos nos deparar com algo maravilhoso, impactante, sensacional. Porque a realidade existe porque Deus a criou. A realidade é uma criação divina. A prova disto é que Deus disse: haja luz e houve luz. Então Deus cria a realidade. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele cria a partir do nada. Então Deus traz a realidade. Mas o que faz a realidade aparecer? Pela palavra. Eu tenho que me conter um pouco. Pela palavra, os mundos, os universos foram criados.
pela palavra surge a realidade. E pela palavra a realidade é sustentada. Em última análise, a palavra e só a palavra é a verdadeira realidade e só a palavra é a verdade. Por isso que Cristo, o Verbo encarnado, disse: eu sou a verdade. E por isso que a palavra diz: o Verbo se tornou carne. A palavra se tornou carne. Tudo isso para chegarmos à verdade. E que a única verdade que existe para o cristão e para toda a humanidade, e eu falo para o cristão, porque a maioria da humanidade não aceita a verdade da palavra de Deus. Então, o que é a verdade? É a palavra que sai da boca do Senhor. Se então eu quero aplicar isto à minha vida, o cinto de ouro que cinge o peito de Jesus, eu devo aplicar a verdade, a palavra à minha vida. Eu devo viver pela palavra. Mas aqui há um detalhe importante, porque as pessoas leem a palavra, mas não basta ler a palavra. Esta palavra traz Deus para nós e traz a vida para nós. Se eu ler a palavra e ela não me tornar vida em mim, se ela não passar a gerar vida em mim, eu leio a palavra como se lesse um jornal. Eu leio a palavra como se lesse um romance. Então, ao aproximar-se desta palavra, eu tenho que me apropriar da essência desta palavra, que em última análise é a pessoa de Deus. Eu tenho que vivenciar a verdade, Deus, na minha vida, e aplicar esta verdade, e viver por esta verdade. Mas eu disse que esse cinto de ouro também significa justiça. É evidente que Deus nos trata como justiça, com justiça. Mas a justiça de Deus, ela é completamente diferente da justiça que nós estabelecemos. Porque quando estabelecemos a justiça e queremos justiça, nós queremos os nossos direitos. Mas Deus é diferente. Ele não reivindica os seus direitos sobre nós. Na justiça divina, Ele não cobre nada de nós, por isso que esse cinto é de ouro. Porque a justiça divina se sintetiza numa palavra. A justiça divina é perdão. Perdão. No lugar de nós recebermos a paga pelos nossos pecados, ao abraçarmos Cristo, no lugar de recebermos a paga pelos nossos pecados, que seria inferno e morte, nós recebemos perdão. Observe que tudo isto está intrinsecamente ligado.
Porque a autoridade depende da pureza. A pureza depende da revelação de eu buscar o que há de pecado em mim e confessar. Aí eu entro na realidade, na verdade. Eu vou saber a verdade a respeito de mim. E ao me deparar com esta verdade e me humilhar diante daquele que é a verdade, no lugar de eu receber a paga para os meus pecados, eu recebo o perdão. O perdão para os meus pecados. Por isso que esse cinto é um cinto de ouro, porque é justiça de Deus e verdade de Deus. Mas Jesus estava com cabelos brancos e sua cabeça era branca. Cabelos brancos significam longevidade. Os cabelos brancos de Jesus aqui significa eternidade. Significa que ele desconhece e não está submisso ao tempo. Ele está muito além do tempo. Mas para aplicarmos isto à nossa vida, e é isto que estamos buscando, a aplicação do texto, estes cabelos brancos que significam eternidade, é um convite. Note que as vestes talares é um convite para a restauração da nossa autoridade, seguindo o caminho da pureza e da revelação dos nossos pecados e da busca da pureza. E note que o cinto de ouro é a restauração da minha própria verdade, daquilo que eu sou na realidade, e a aplicação da palavra a esta realidade, e obter o perdão, a justiça divina para mim. Mas isto me convida para subir mais nesses degraus que nos conduzem a Deus. Significa que os cabelos brancos de Jesus me convidam para a eternidade, para experimentar da eternidade. Por isso que quando Jesus prega, ele fala muitas vezes da vida eterna, fala de reino dos céus, que é a eternidade, e fala da vida eterna, que é uma qualidade de vida, e uma das qualidades desta vida é justamente a eternidade. Nós sempre nos deparamos com questões que parecem perturbadoras para nós. Por exemplo, a questão de uma morte precoce. Nós já experimentamos na nossa igreja pessoas amadas que morreram muito jovens, precocemente, ou por acidente, ou por enfermidade. E sempre há a pergunta, por quê? Estava eu esta semana conversando com o meu filho, e eu citei uma frase que eu gosto muito. É uma frase do poeta Fernando Pessoa, mas ele se inspira num caso, essa frase dele, se inspira num caso ocorrido numa das guerras antigas, em que os soldados não queriam embarcar nos navios, não queriam navegar, porque era muito perigoso. Então esse general falou para os soldados esta frase,
e Fernando Pessoa incorpora em das suas poesias. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Se nós aplicarmos esta frase a esta situação, nós iríamos dizer: viver a eternidade é preciso. Viver nesta terra não é preciso. Ainda que eu viva 1 ano nesta terra, não importa. O que importa é se eu vou viver a eternidade. Não importa se eu viva 10 anos nesta terra. O que importa é se eu viver a eternidade. Não importa se eu viva 30, 40, 50. O que importa é se eu vou viver a eternidade. Porque aí o tempo acaba para mim. A enfermidade acaba para mim. A lágrima acaba para mim. O desconforto, os problemas, as preocupações terminam. Eu só vou viver a presença, a glória maravilhosa de Deus numa aventura impactante e maravilhosa. Muitas vezes, Deus está toda hora nos mostrando o que é a eternidade. Mas nós não queremos ver, porque estamos tão distraídos e tão embebidos com este mundo. Eu creio que todo cristão que realmente se empenha em buscar o Senhor como deve, todo cristão que busca, repito, o Senhor como deve, experimenta da eternidade, aqui e agora. Aqui e agora. E tem revelações da eternidade. E tem sonhos da eternidade. E tem emoções e sensações da eternidade. Olhos como chamas de fogo. Nós podemos interpretar estes olhos de Jesus como a onisciência de Jesus. Jesus tudo sabe. Mas se nós formos olhar para o fato de que estes olhos são como um fogo, estes olhos são olhos que nos contemplam para queimar toda a impureza do nosso coração. E nós devemos associar as chamas de fogo destes olhos à brasa viva que Isaías viu quando entrou no templo e viu o Senhor no alto e sublime trono. E quando o anjo tirou do altar uma brasa viva com uma tenaz e tocou nos seus lábios e disse: eis que tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então a minha oração constante ao Senhor: Senhor, manda fogo sobre mim. Mas o fogo purificador, lembremos-nos que Jesus
que João Batista disse a respeito de Jesus: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguns comentaristas chegam a dizer que para aqueles que são salvos ele batiza com fogo, e aqueles que são salvos ele batiza com o Espírito Santo, e os perdidos batiza com fogo. Não! O batismo de Jesus é batismo no Espírito e é batismo com fogo. Vem o óleo do Espírito e vem o fogo também, para consumir toda a impureza do nosso coração, todo resquício de amor para com este mundo do nosso coração, todo pensamento vão do nosso coração, toda vaidade do nosso coração. Ó brasa viva do altar, venha sobre mim. Outro detalhe do fogo é a sarça ardente no Sinai. A sarça, um arbusto, ardia e não se consumia. E Moisés se aproxima para ver aquela visão. Como que pode uma sarça arder, queimar e não se consumir? E ali o Senhor fala com Moisés: olhos como que de fogo. Ó fogo que queimou a sarça ardente e não consumiu. Ó fogo santo do Senhor, pode queimar em mim, porque só vai consumir aquilo que não é de Deus. Vai me tornar realmente não uma mistura de natureza santa e natureza pecaminosa, não uma mistura de carne e espírito, mas venha fogo da sarça ardente e consome a minha natureza carnal pecaminosa, e que fique só a natureza divina plantada em mim pela semente divina do Evangelho e pelo nascer de novo no Espírito Santo. Consuma a palha do meu coração, consuma aquilo que não procede de Deus, mas procede da minha carne pecaminosa. Eu só quero os frutos do Espírito e não quero as obras da carne no meu coração. Então vem com os teus olhos de fogo e me contemplem, ó Senhor. Queima fogo da sarça ardente na minha vida. Mas há mais um detalhe. O fogo era um sinal, muitas vezes, de que o Senhor aceitava a oferta. Havia ocasiões que Deus queria mostrar que Ele aceitava a oferta. E observem que no caso de Elias, na disputa de Elias com os profetas de Baal, quando Deus clama pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaque, pelo Deus de Jacó, o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto e lambia as penhas, diz a palavra de Deus. Mas se esse fogo vier sobre mim, não vai me consumir como consumia os antigos holocaustos. É que Deus, quando olha para mim, não me quer como um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. E no sacrifício que eu ofereço dos meus membros, não para servir, ser servos do pecado, mas para ser servos da justiça. O fogo do Senhor vem sobre mim e me faz arder de fé, e me faz arder de esperança, e me faz arder de alegria no Espírito Santo, e me traz a paz transbordante de Deus para o meu coração. É céu na terra. Mas os seus pés são pés como bronze, pés de bronze, como se o bronze tivesse polido e recém saído da fornalha. São pés de juízo. A visão é o juízo de Deus prestes a ser desferido. Mas quem recebeu o perdão? Quem buscou a revelação e a purificação dos seus pecados? Não deve temer os pés de latão, os pés de bronze de Jesus, pois que os pés de Jesus são para pisar, como já pisaram a cabeça da serpente. Serpente, você vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. E a cabeça de Satanás precisa ser esmagada todo dia na minha vida, na minha busca desse Cristo ressurreto e eterno, na minha vida com Ele como ramo da videira que produz fruto, que está unido em comunhão com Ele. Eu posso esmagar. A serpente não terá poder sobre meus filhos, sobre minhas filhas, sobre minha casa, sobre meu corpo, porque os pés de bronze esmagam a cabeça da serpente. Mas lembra-se lá de trás da restituição da tua autoridade mediante a tua pureza, da busca da revelação dos teus pecados e de você andar de branco com Deus. Se você anda de branco com Ele, você recebe autoridade. E os seus pés, você não deve temer os seus pés. Mas, infelizmente, tenho que dizer que os pés de bronze reluzente pisarão todos os adversários de Jesus. E entre os adversários da verdade, estão aqueles que não buscam a revelação dos seus pecados. Para a restituição da sua autoridade. E para andar com o Senhor, vestido de branco. Não deve temer
Não deve temer os pés reluzentes que pisam os adversários, pisa a palha, destrói os inimigos. Não deve temer aqueles que amam a pureza, buscam a pureza, aqueles que buscam a revelação dos seus pecados, a purificação contínua, a fonte carmesim. Oh, aqueles que não tornaram em vão, não fizeram pouco caso da fonte carmesim aberta justamente para a purificação. E essa purificação é dia a dia, momento a momento. Ele está para vir. Ele está para chegar. E já naquele tempo, há mais 2000 anos atrás, João o viu pronto para trazer o juízo sobre a terra. E agora, quando vemos o caos imperando em quase todas as igrejas, a religiosidade dominando corações, a verdadeira espiritualidade sendo esquecida e banida, o povo buscando mais diversões, mais alegria do mundo e da carne do que Deus, nunca esteve tão perto do juiz, do reto juiz, exercer o juízo sobre a terra. A sua voz era como a voz de muitas águas. Para aquele que é temente a Deus, para aquele que conhece os caminhos de Deus, a voz de Deus é irresistível. É voz que traz temor. É voz que chama ao quebrantamento. É voz que se humilha, que se quebranta, que se ajoelha, que clama e que ora como a viúva inoportuna. É a voz de muitas águas. Na sua mão 7 estrelas, que são aqueles, alguns comentaristas falam que são aqueles que Deus separam, não falam que as estrelas são os pastores ou igrejas, mas que são anjos que Deus envia para proteger a igreja e estar presente na igreja. Da sua boca sai uma aguda espada de 2 gumes. E como a visão é de um juiz, de uma autoridade que vem para julgar, do Jesus que vem para estabelecer a justiça, essa espada também é como na visão de Coríntios, um cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. É a palavra de Deus que se aceita traz vida, mas se recusada traz a morte. Mas é a palavra de Deus na sua inteireza. Não é simplesmente um dizer, eu creio em Cristo, eu aceito Cristo. Mas é um envolvimento completo e diário com Ele. É uma entrega a Ele de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se Deus, se Jeová é Deus, seguiu. Mas se Baal, este mundo de miséria e trevas, de prostituição, mentira, vaidade é Deus, siga este mundo. Espada que traz vida.
mas espada que traz morte. Depende do coração que obedece ou do coração que se rebela. O seu rosto, como a luz do sol, quando na sua força resplandece. A aplicação disto e a pergunta sobre isso: como eu posso ver esse rosto? Como eu posso ver o rosto de Deus, que habita na luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver? Como eu posso ver o rosto de Deus, que é um sol, como na sua força resplandece? Você pode, meu filho, você pode ver o meu rosto nas trevas que caíram sobre o Calvário. Nos espinhos cortantes do Calvário, na espada transpassando o flanco do Filho de Deus. É a melhor, a única, a gloriosa visão que nós devemos buscar. A do Cristo desfigurado. Ele é o sol da justiça que trouxe salvação embaixo das suas asas. Pelas suas pisaduras seremos curados. Pelo seu abraço de perdão, que recebe o Filho pródigo, seremos salvos. Por isso que Paulo dizia: eu não quero saber de nada quando vou até vós. Quando chego até vocês, eu só sei falar do Cristo crucificado, poder de Deus, sabedoria de Deus, para todo aquele que crê. Oh, abra-se meu coração, abra-se o meu ser, para esta visão do Calvário, para esta visão do Cristo crucificado, que eu me misture com estes espinhos, com essas dores dilacerantes, que eu me misture com este sofrimento, e que eu aprenda de vez a não amar o mundo e nem o que ele no mundo há, a virar as costas para a vaidade, para qualquer prazer efêmero deste mundo, ainda que me seja permitido, ainda que me seja legítimo, ainda que a Bíblia não condene, mas é o teu Espírito que vai dizer para mim, ó Deus, aquilo que é santo para ti, e aquilo que é profano para ti. Diante desta visão, João cai como morto. E o Senhor coloca a sua mão no seu ombro e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Senhor da história. Não se preocupe com o que está acontecendo na Venezuela, na Síria, na Palestina.
os poderes deste mundo vão tremer. Eu sou o Senhor da história e eu estou conduzindo a história para o final que eu tenho determinado na minha palavra. A história não caminha aleatoriamente. Eu sou o primeiro e o último. Eu conduzo a história, diz o Senhor. E tenho as chaves do Hades e do inferno. E se você viver segundo a minha palavra, nenhum demônio estará autorizado para te afrontar, porque toda ferramenta preparada contra ti, Deus a destruirá. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, Deus a condenará. Porque se realmente tu entrega for total, você será a minha herança, e eu não entregarei a minha herança ao opróbrio, à vergonha. Quem pode tocar um hino bem suave, sem melodia, só a música? No teclado, só o teclado. Curve a sua cabeça enquanto o instrumento toca. Toma uma decisão aí, você e Deus. Converse com Deus agora. Converse com Deus. Não faça uma reza, não. Não fale automaticamente. Não ligue seu automático para falar com Ele, não. Deixa seu coração falar. Se você não quer falar com palavras, fale com seu coração agora. É com Ele que você deve falar. Tantos os jovens correm perigo, como os crentes mais velhos. Nós podemos criar o hábito de andarmos no automático, orarmos no automático, pensar que sabemos as verdades no automático. O ser cristão é o se transformar toda hora.
O ser de Cristo é ser renovado a cada minuto. O que temos que é semelhante a Ele e à imagem dEle? O que há em nós de compaixão? O que há em nós de espírito de perdão? O que há em nós de pureza? O que há em nós de amor? O que há em nós de renúncia? O que há em nós de quebrantamento? Fale com Deus. Quanto tempo Ele não ouve sua voz? Quanto tempo Ele não ouve seu pedido de perdão? Quanto tempo Ele não ouve a sua confissão? Quanto tempo que você não se entrega totalmente a Ele? Senhor, Tu és Deus de compaixão. Tu és Deus de perdão. E se eu correr para Ti agora, Tu me abraçarás, ó Pai. Se eu correr para Ti agora, Tu irás curar as minhas feridas. Se eu correr para Ti agora, Senhor, Tu irás trazer novamente o refrigério para a minha alma. Senhor, se eu confessar, pequei, Senhor, contra Ti somente pequei. E fiz o que é mal perante os Teus olhos. Para que sejas puro no Teu julgar e justo no Teu falar. Purifica-me com esope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir voz de júbilo e alegria, para que sare os ossos que Tu esmagastes. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da Tua salvação, e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Então ensinarei a Tua palavra aos transgressores, e os pecadores a Ti se converterão. Seja assim, Senhor. Seja assim. Amém.
Os irmãos, se vão dar continuidade, eu não sei. Pode encerrar? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito sejam convosco, agora e sempre. Amém.